Deixa a vida me levar. Você sabia que antes do Zeca Pagodinho, um grupo de filósofos há mais de 2000 anos atrás já pensava assim? Os estoicos? Quer saber um pouco mais? Vem comigo então! Salve! Eu sou o Ibsen, esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia, e o assunto de hoje é o estoicismo. Mas antes, aquele momento tradicional do qual você também pode participar, deixando seu comentário lá no meu vídeo, e eu vou falar seu nome na hora do salve. Então vamos nessa? A hora do salve! E o salve de hoje vai para Pedro Almeida, Jaisa Tamaro, Raiza Cavalcante, Guilherme Quaresma, Thierry Santos, Luiz Henrique, Ana Andrade, Luiz Gustavo, Carolina Duarte, Ana Clara Boaro, Júlia Rocha, Alícia Pereira, Ludmila Maduro, Fábio Sabino e Vinícius Soares. Então vamos nessa falar do estoicismo. O estoicismo é uma doutrina filosófica que surge aproximadamente no século III a.C. e que tem como gatilho histórico a expansão do reinado de Alexandre o Grande da Macedônia. Esse período é um período conhecido como helenismo porque é o período em que a cultura grega entra em contato com a cultura do mundo oriental, do norte da África, que é o território onde Alexandre promoveu a sua expansão territorial. Esse intercâmbio entre a cultura grega e a cultura do mundo dominado por Alexandre foi conhecido como helenismo, porque os gregos eram chamados de helenos. E esse período é importante porque é o período em que a cultura grega e a filosofia grega vai entrar em contato com outras formas de pensamento e vai se interessar muito pela questão de como viver bem, uma cultura baseada nas virtudes, na racionalidade e na vida feliz. Nesse período surgem algumas escolas filosóficas que adotam estilos de vida, de conduta comum. A gente tem os estoicos, a gente tem os epicureus, a gente tem os cínicos. Mais pra frente nós vamos ter os neoplatônicos, os céticos. E eu tenho um vídeo que fala de forma bastante geral sobre esse período chamado helenismo. Mas eu achei por bem fazer um vídeo a partir de pessoas que me pediram, fazer um vídeo a respeito de cada uma dessas escolas. E hoje nós vamos falar basicamente do estoicismo. Estoicos. Os estoicos é um grupo de filósofos que tem como fundador o filósofo Zenão de Cítio. Cítio é a região do Chipre. Ele era um mercador e ele muito tardiamente, já a partir dos 30 anos praticamente, que foi se dedicar à filosofia a partir de um fato que foi muito importante na vida dele, que foi um naufrágio. Ele, como mercador, ele fazia o comércio na região ali do Chipre. E num certo momento ele sofreu um naufrágio e entendeu que a vida toda dele, que era baseada no comércio, tinha muito pouco significado, porque a base da vida dele podia ser perdido facilmente por serem coisas materiais. A partir dali ele vai para Atenas e ele vai ter contato com alguns filósofos e vai criar e vai dar início a uma filosofia que no começo é chamada de zenonismo, né? E mais para frente vai ser chamada de estoicismo. A palavra estoicos vem da região e do lugar onde esses filósofos se reuniam, a estoa ou estão poikile, que era o pórtico, ali a entrada da cidade, tipo como se fosse um terraço, né? E ali esses filósofos se reuniam, a estoa, e aí eles foram chamados de estoicos. A característica desse grupo de filósofos é entender que todos nós formamos um grande cosmos, um grande corpo, um macrocosmo. E esse macrocosmo é guiado por uma racionalidade plena e necessária. Nós estamos nessa racionalidade e somos guiadas por ela. E como parte desse corpo, a melhor maneira de se viver é se deixar guiar por essa racionalidade. Como a gente pode chamar de um destino, né? Como uma parte menor que integra esse corpo, nós não podemos interferir muito nessa racionalidade. Então a melhor maneira de se viver é o famoso deixa a vida me levar. Por quê? Como parte dessa racionalidade eu não tenho muita força para interferir nesse destino, nessa forma de se viver, nesse caminho já traçado por esse macrocosmos. Um conceito muito importante para os estoicos era a ideia da ataraxia, ou manter-se tranquilo diante daquilo que a vida me apresenta. Só a ataraxia pode me levar a uma autarquia, ou seja, um controle sobre a minha vida.
É curioso que ao mesmo tempo que eu me deixo determinar, eu determino a minha vida por uma tranquilidade, porque se eu me deixo guiar pela essa racionalidade, eu não vou ter ansiedade, eu não vou ter momentos de crise, porque eu estou me deixando guiar pela vida. Viver segundo a natureza, a physis, o logos. Se eu me deixo guiar por ela, eu me torno parte dela e aí eu vou viver uma vida virtuosa, racional e feliz. Os estoicos, eles costumavam resgatar uma figura de linguagem interessante, que é a ideia do cachorro, do cão e a carroça. A carroça e o cavalo são mais fortes do que o cachorro. Então, quando o cachorro se deixa guiar por essa carroça, ele se sente livre, ele se sente dono da sua vida. A partir do momento que esse cachorro tenta interferir no curso da carroça no sentido oposto, ele vai perceber que ele não tem muito poder sobre a vida e vai se sentir de uma certa maneira subjugado. Ou seja, ser livre é eu me deixar levar por esse logos, por essa racionalidade, por esse deixa a vida me levar. Ou seja, mantenha-se tranquilo, deixa acontecer naturalmente. Não, não é uma letra de samba, eu estou falando dos estoicos. A ideia estoica era: deixe-se conduzir pela vida, mantenha-se tranquilo diante das coisas boas e ruins, porque você faz parte disso. Então, no final, tudo vai ocorrer da maneira como tem que ocorrer e eu vou me sentir muito melhor se eu me deixar guiar por esse destino, por esse curso. Os estoicos se dedicavam à ética, à lógica e à física. A ética, porque eles buscavam uma vida de tranquilidade, uma vida virtuosa. A lógica, porque entendiam que todos nós somos guiados por um logos, ou seja, entender esse processo lógico era fundamental para se ter essa vida virtuosa. E a física no sentido de que essa racionalidade plena que nos conduz está relacionada à physis. Então entender esse mundo físico era fundamental para estabelecer essa relação com essa racionalidade plena e necessária. Muitos filósofos foram adeptos da escola chamada estoicismo. E o estoicismo ele se estendeu por um longo período, desde o século 3 a.C. até o século 2, 3 depois de Cristo, já no Império Romano. Essas aqui são as fases do estoicismo. Na primeira fase temos Zenão de Cítio, Cleantes de Assos e Crísipo de Samos. Na segunda fase, Diógenes da Babilônia, Panécio de Rhodes e Posidônio de Apaneia. Na terceira fase, Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. É nessa terceira fase que o estoicismo vai encontrar um fator que vai fazer com que ele perdure por tanto tempo. Porque nessa terceira fase ele vai ter filósofos como Sêneca, que foi conselheiro de Nero, e Marco Aurélio, que foi imperador romano. E esse período é o período de maior produção literária sobre esse assunto. É importante lembrar que essas escolas foram contemporâneas da ascensão do cristianismo e por alguns momentos ocorreram alguns diálogos entre as escolas helênicas e o cristianismo, que era uma seita que mais tarde se transformou na religião oficial de Roma. Inclusive na Bíblia há uma passagem em que Paulo está em Atenas e ele vai falar sobre o Deus desconhecido, que era um altar que tinha em Atenas dentre vários altares, já que Atenas era politeísta, e quando ele começa a falar de Jesus, ele é ouvido pelos epicureus, que também é uma escola helênica, e os estoicos. E o estoicismo tem algumas semelhanças com o cristianismo no que diz respeito a uma certa conformação diante de uma vontade superior, que no cristianismo vai ser Deus e no estoicismo vai ser chamado de uma razão plena e necessária, mas que pode sim ser entendida como Deus. E é claro que a cultura grega ela é fundamental no entendimento de como foi escrito o Novo Testamento, já que Paulo estudou aos pés de filósofos e tem a sua característica, a sua influência da filosofia na sua escrita. Espero que você tenha entendido o que é o estoicismo, espero que você tenha gostado, espero que você continue assistindo o meu canal, deixe seu like, seu comentário, tamo juntão e no próximo vídeo tem mais escolas filosóficas do helenismo, valeu? Hoje foi estoicismo, nos próximos vídeos a gente vai falar do epicurismo e dos cínicos, escolas incríveis também. Espero que você tenha gostado, tamo junto, salve!